O primeiro texto lido foi Provérbios 3, do verso 5 até o verso 7, onde nós falamos: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Todos nós temos uma cultura, temos aquilo que recebemos dos nossos pais, temos até próprios estudos científicos e tudo mais, e às vezes nós temos uma tendência a dar ouvidos ou a confiar, em determinadas coisas pela história, pela medicina, pelos estudos que foram realizados. Eu lembro que quando eu tive gastrite e que eu fui proibido de tomar chá, café, chimarrão, naquele dia à noite, alguém estava ministrando a palavra e foi exatamente ministrado Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. Cheguei em casa, Deus falou comigo naquela noite, assim como Deus falou com a Tere em determinados estudos. O Senhor Deus falou comigo naquela noite. Você não precisa fazer isso hoje, porque tem um momento em que Deus fala, em particular com cada um. Cheguei em casa, joguei os medicamentos fora, voltei ao doutor Tomás Tanaka, que continua atuando em Cascavel, e disse a ele que eu tinha sido curado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse que a medicina evolui e que muitas coisas eles não entendem, e realmente eles não dão braço a torcer de que existe algo maior do que os médicos ou o conhecimento científico. Existe uma palavra que veio da boca de Deus e que opera maravilhas. Então nós vamos partir desse texto, no Mateus capítulo 7, a nossa casa, a nossa família, a nossa estrutura familiar, onde vamos colocar aí a nossa fé, a nossa segurança, para que os nossos filhos, principalmente, nós estamos abordando esse mês e focando, evidentemente, aí na questão pai, mãe, testemunho, enfim, eles estão recebendo tudo aquilo que nós falamos, aquilo que nós orientamos. Então, se você confiar no Senhor de todo o teu coração, os teus filhos irão ver isto, irão interiorizar isto, e da mesma forma, eles também aprenderão isto. Então aqui em Mateus capítulo 7, nós vamos ver que toda casa, seja ela construída sobre a rocha ou construída sobre a areia, todas elas passam por situações difíceis, tá bom? Então vamos lá, capítulo 7, o Devanil vai ler para nós, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, portanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Deus seja louvado. Percebam que, versículo 25 e versículo 27, o 25 diz, desceu a chuva, o 27 diz, e desceu a chuva, 25, e correram rios, 27, e correram rios, 25, e assopraram ventos, 27, e assopraram ventos, 25, e não caiu,
27. Digo, 25, e combateram aquela casa. 27, e combateram aquela casa. 25, e não caiu. 27, e caiu. O que diferencia uma casa da outra é que uma cai e a outra não cai. Mas o vento, a chuva, os rios, os ventos acontecem em todas elas. Não é porque você é uma nova criatura, você não pode ter um câncer, você não pode ter uma cirurgia, você não pode passar por um momento dificílimo. A diferença é, quem confia no Senhor, ele vai se entregar aos médicos para o tratamento, mas a sua confiança está depositada não nos médicos, mas naquele que pode curar, transformar, mudar. Nós temos um rei em Israel chamado Asa, e nós vamos ver esse rei no capítulo 16 de Crônicas, versículo 12. Aqui no texto deixa claro, esse rei, ele teve 41 anos reinando sobre Israel. No ano do seu reinado, quando ele estava 39 anos reinando, ele ficou enfermo dos pés, e uma enfermidade gravíssima. E esse rei tirou os olhos do Senhor. Esse rei confiou nos médicos e não no Senhor. A diferença está nisto. A confiança deve ser no Senhor, mas a nossa rendição para que a medicina e tudo aquilo que há necessidade de ser feito, possa ser feito. Nós vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 16, o verso 12. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Há uma expressão que diz não buscou ao Senhor, há uma outra expressão que não confiou no Senhor e diz a sua confiança foi depositada nos médicos e ele veio a morrer, a falecer desta mesma enfermidade. O que nós queremos trazer aqui para a igreja hoje, nós como família, como pais, como aqueles que estão ali diante dos nossos filhos, é que eu precisei da medicina quando em 1964 foi extraído o rim esquerdo. A Viviane precisou da medicina quando a bactéria invadiu totalmente o seu corpo. A Giovana precisou da medicina quando teve que fazer ebulização. O Mateus precisou da medicina quando a médica disse que ele tem um sopro no coração. Mas a nossa confiança não estava nos médicos. A nossa confiança estava no Senhor. E o Senhor usou os médicos para o tratamento. Mas a glória, a honra é ao nosso Deus. É Ele que se utiliza desses mecanismos e traz a cura, traz a saúde, restaura. E com tudo isso, nós aprendemos aquilo que está em Provérbios capítulo 21, 31, até ele apenas mencionou, mas eu quero ler. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Você vai fazer a guerra? Vai. Naquela ocasião usava-se o quê? Os cavalos. Os cavalos eram instrumentos para que a guerra acontecesse. Mas a confiança não estava no cavalo, a confiança estava no Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A vitória vem do Senhor.
Nós usamos os mecanismos que Deus proporciona durante a história, mas a vitória vem do Senhor. Quando descansamos naquele que pode, toda a nossa base, toda a nossa estrutura, todo o fundamento, todo o alicerce está pautado nessa casa, que nós lemos Mateus capítulo 7. Uma casa cai, a outra não cai. Uma casa está firmada onde? Rocha. A outra casa está firmada na areia. Se você pegar a definição de rocha, em Deuteronômio 32 diz assim: Deus é a rocha, Ele é a rocha. Quando nós pegamos a palavra areia, nós estamos falando quando Deus chama Abraão e disse assim: olha para as estrelas, olha para a areia do mar. Assim será a tua descendência. O que nós entendemos por areia? É um conjunto de pessoas, é um monte de gente, pessoas. Aquele que está firmado em pessoas, ele realmente vai cair. Mas quando ele está firmado na rocha, na palavra de Deus, isto traz segurança. Estamos firmados na palavra, não no que a sociedade diz, não no que os homens dizem, mas naquilo que está escrito. Então nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 3, para termos essa compreensão maior. Primeiro Coríntios capítulo 3, aliás, 2 Coríntios, perdão, estou procurando aqui o texto, né? É 2 Coríntios, capítulo 3. Ai, meu Deus do céu. Ótica especialista. Eu já fui no médico esse ano, aumentou o grau, não tive chance de ir na ótica especialista, mas devo ir, se Deus quiser, até julho. É 1 Coríntios, capítulo 3. Ô, coisa, difícil esse negócio, viu? A idade chega mesmo, não tem acerto. 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 7, aliás, os versículos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que nós participamos, o que nós verificamos, o que nós percebemos aqui no testemunho da Tere é que o conhecimento da palavra já tem, a experiência com o Senhor já tem, o momento de intimidade com o Senhor já tem, estou crucificado com Cristo. Quando nos deparamos com determinadas situações, nós voltamos aonde? No fundamento, no alicerce. Senhor Jesus, agora sou eu e você. Eu preciso de Ti. Quando, eu estava chorando no momento do louvor aqui, mas quando essa menina estava em Curitiba, fazendo ebulização também, por causa da dificuldade, um dia ela vai trazer o testemunho dela aqui também, quando ela morre, literalmente, e Deus a traz novamente à vida, porque Deus queria que ela tivesse a experiência de louvor e adoração ao Senhor Deus. A Fran está aqui por milagre de Deus. Então já tem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o alicerce está ali. Senhor, agora o que tem de vida pela frente é para a honra e glória do Teu nome.
Se eu serei glorificado, é para o teu nome. Se eu for ressuscitado, é para o teu nome, é para a honra e glória do teu nome. Eu só quero estar firme neste fundamento que é Cristo. É Ele a razão de tudo. Então, são dois textos, aliás, são três textos últimos que nós vamos verificar. Jeremias capítulo 17, os versículos 7 e 8. Homens, mulheres, os filhos, os nossos filhos, a nossa família, ela está olhando, eles estão olhando para nós. Onde é que está a nossa segurança? Jeremias 17, os versículos 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Querido pai, querida mãe, Provérbios não, eu estou com Provérbios abertos. Jeremias 17, versículo 7. Querido pai, querida mãe, vou repetir o texto, 17, verso 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será plantado como árvore junto às águas, que estendendo as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, não deixa de dar fruto. O calor vem, o ano de sequidão também vem, para aquele que está sobre a rocha e para aquele que não está sobre a rocha. A diferença é que o que está sobre a rocha, ele confia no Senhor. Agora sim, o versículo 14: Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Ele será sempre o nosso louvor. Ainda o Salmo 103, os versículos de 1 a 5. Salmo 103, os versos de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Tem vários artigos que você pode ler. Você pode procurar no Google, você pode procurar no Cielo, são artigos científicos. Dentro desses artigos, a pergunta é: o que o câncer trouxe de benefício na sua vida? E você vai ver vários testemunhos. Pude me relacionar melhor com os meus filhos, com a minha família, valorizar pequenos detalhes que nunca observei. Normalmente a pergunta é: por que eu estou passando por isso? Mas devemos considerar, uma vez que estamos em Cristo, nada acontece por acaso. Tudo o que acontece é para o nosso próprio bem. É olhar e pensar: o que isso trouxe?
E aí nós entendemos por essa palavra dizendo assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Louvo ao Senhor por tudo que aconteceu até o momento. Tem momentos que parece que é muito difícil isto, passar por isto, mas uma vez que somos filhos, é Ele que tem o controle e tem cuidado de nós. O último texto, Deuteronômio capítulo 6. Pai e mãe, estou falando para mim, estou falando para minha esposa, estou falando para todos os pais aqui. Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 9. Devanil, esse eu gostaria de ler, né? Encerrar aqui com esse texto. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que te bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Grave esse texto, Pai, versículo 6. Primeiramente, no teu coração. Domingo passado nós meditamos sobre o texto de Josué, capítulo 24, quando diz, eu e a minha casa. Normalmente os pais mandam os filhos para a igreja, porque os filhos precisam crescer na doutrina do Senhor, mas eles não vão. O texto de Josué é, eu, primeiramente eu. Os meus filhos vão estar vendo isto. Agora aqui eu encontro no versículo 6, esta palavra estará no teu coração, primeiramente no teu coração, pai, mãe, no teu coração, e depois sim, e as intimarás a teus filhos, e dela falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Preste atenção que não é você chegar de casa, desligar a televisão e querer ensinar a Bíblia para o teu filho, você vai provocar ira no teu filho. É você levantando, é você andando pelo caminho, é você deitando, é nos momentos de lazer, é numa pescaria, é numa viagem, a palavra vai fluir de dentro de você, porque ela está onde? Ela está no teu coração. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Uma vez que este pai, esta mãe, esta família estiver sobre a rocha, vem todo tipo de tempestade. E agora, pai, e agora, mãe, o que nós vamos fazer? Filho, nós estamos guardados pelo Senhor. Sempre guardados pelo Senhor.